Como assim o nosso corpo é templo e moradia do Espírito Santo de Deus? E é isso que eu quero te explicar agora. Pois bem, queridos, quando nos deparamos com as Santas Escrituras, lá na primeira epístola aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 19, diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, queridos, às vezes a gente pega a se imaginar e procura querer entender como é que isso é essa direção. A palavra de Deus fala que o nosso corpo, ele é a casa de Deus, ele é o templo de Deus, é a moradia do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz parte das três pessoas da Trindade, não é? É claro que você não vai ouvir na Bíblia falando sobre Trindade, mas a gente entende que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele é grande, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele está aqui conosco neste momento, ele conhece a tua estrutura e ele é o Deus Todo-Poderoso. No entanto, no tempo certo da história, Deus faz a terra, o ser humano, conhecer a pessoa de Cristo. No entanto, Jesus sempre existiu ao lado do Pai. Quando nos deparamos no livro de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Ou seja, você já começa a entender que o Senhor Jesus, ele sempre existiu, sempre esteve conosco e também sempre com Deus. No entanto, quando você vai em Gênesis capítulo 1, versículo 2, você vai ver falando do Espírito Santo de Deus que já existia sobre a face da terra. Ele estava em movimento, não é? Ele andava, estava em movimento constante, sempre existiu. Só que Deus fez a gente conhecer Jesus e o Espírito Santo tudo no tempo certo. Primeiro manifesta-se a vontade de Deus, cria o mundo, tudo que existe nele. No curso da história, Deus envia o seu Filho amado, o próprio Deus, vem na terra em forma humana, nasce, cresce e conquista aquilo que se havia perdido lá no início com Adão, né, que viviam todos no paraíso e já tinham a salvação, mas mediante o pecado foram expulsos do paraíso e foram morar na terra e começaram a se alimentar do suor do seu rosto, do seu trabalho. E Jesus, ele veio nos trazer para nós a salvação, o acesso à vida eterna. Então Jesus fala, antes de ser crucificado, mesmo antes de ser entregue ali no jardim do Getsêmani, traído por 30 moedas, sobre um beijo na face por Judas, entregue aos soldados romanos, o qual não sabiam quem era Cristo, mas ele fala: aquele que eu beijar, você verá que é o Cristo, o Messias. E ali, queridos, Jesus, mesmo antes disso, estava falando que iria acontecer o momento dele. Jesus Cristo sabia para o que veio e como terminaria a sua vida naquele momento de morte e cruz no madeiro. Só que Jesus fala: eu vou para o Pai, vou preparar lugar para cada um de vós. No entanto, deixarei contigo o outro. E quem é esse outro? Senão o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que viria sobre a sua igreja e estaria nos direcionando, como nos dias de hoje, a igreja remanescente dos dias de hoje, né, ligada à igreja primitiva de Cristo, quando Jesus começa o seu ministério profético até o Calvário, a morte, cruz. Jesus diz: eu deixarei o outro, o Espírito Santo, que os guiará, lhe dará entendimento e sabedoria. Então, queridos, se você for sensível ao Espírito Santo de Deus, tu irás abrir a tua visão espiritual, o teu discernimento espiritual, e entenderá as direções que Deus tem para você, entenderá a chamada do Evangelho de Jesus, que é as boas novas, salvação para a sua igreja,
vida com Cristo, mudança, transformação. Então, como aqui próprio fala em 1 Coríntios capítulo 6, 19, que o nosso corpo é templo e moradia do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo de Deus habite em nós, nós temos que desejar, temos que querer. Você tem que almejar com toda a intensidade do teu coração aquele desejo grande da presença de Deus sobre a tua vida. E o Espírito Santo virá, e ele não tardará. Chegará a ti, te fortalecerá, te dará entendimento em todas as áreas da sua vida. E você passará a ter uma visão mais ampla, tá entendendo? Coisas que antes você não estava compreendendo que acontecia no teu cotidiano normal, você passa a entender sob uma perspectiva, uma ótica espiritual da parte de Deus. Porque é uma sabedoria que não é terrena, é uma sabedoria que vem de Deus, ela vem do alto. Então você já começa a abrir a sua visão, seu discernimento espiritual. E é muito importante que o cristão convide o Espírito Santo de Deus para estar contigo nesta caminhada da fé, para Deus te fortalecer e assim você ser cheio da graça do Senhor. Então, entenda, você é templo e moradia do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus estará contigo dia após dia. É tão somente você chamar o Espírito Santo para a tua vida, que ele vai te trazer alegria, paz, sabedoria. É tão somente você aceitar a Jesus Cristo como teu suficiente e verdadeiro Salvador, porque não existe outro caminho. Jesus é o caminho e a verdade. Ninguém vai a Deus senão por meio de Jesus Cristo, pois Ele é que morreu por nós na cruz. Foi Ele que deu a sua vida com preço de sangue para que um dia nós pudéssemos ter acesso à salvação, à vida eterna. Então, para chegarmos até Deus, é através do Senhor Jesus, aceitando como nosso Salvador, aceitar a sua morte na cruz, que pagou pelo nosso pecado, e assim sermos muito bem abençoados, e pedir ao Espírito Santo que nos direcione nesta terra. Conforme você é sensível ao Espírito Santo, Deus vai abrindo a tua visão espiritual, Deus vai clareando todos os teus caminhos. Então, querido, entenda, nós, quando aceitamos a Jesus, não somos mais direcionados pela nossa própria vontade. Nós aprendemos a sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa a ministrar em nossas vidas. Ele começa a abrir a nossa visão espiritual. E você começa a avançar na presença de Deus. Então fica com esta pequena meditação, esta direção profética de Deus para a tua vida, porque Deus está no controle. E eu creio que há um agir grandioso de Deus para a tua vida por este tempo, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e paz.